verdade, a Family não nasceu há 3 anos. A Family nasceu há 20, né? Então, assim, quando eu comecei, e eu conheço e já rodei inúmeras igrejas. Eu peguei o que tem de melhor em cada uma delas e trouxe. E não só eu. O pessoal, a galera não sabe, mas a minha equipe viaja, tá? Sim. Então, por exemplo, agora essa semana eu tô indo para Curitiba, tô indo numa igreja extraordinária. Vou levar um líder comigo para conhecer. Mas a minha equipe já conheceu as maiores e melhores igrejas do Brasil. Agora, esse ano eu vou na Guatemala, conhecer a igreja do Cash Luna, que é a maior aqui da América Latina. É a mais top que tem aqui de estrutura, de tudo e tal. Vou lá conhecer. Vamos aprender. É uma igreja, e não é uma igreja preta, tá? É uma igreja padrão tradicional, mas tem 12 mil lugares e faz um trabalho, assim, incrível. Sim. Ela fica no meio quase que de uma favela na Que Guatemala. serve a realidade atual Que lá na serve a Guatemala. realidade lá na Guatemala. O contexto deles. É, mas assim, é muita gente. Por que 12 mil pessoas vão no culto domingo de manhã? A gente tem que entender. A gente tem que entender. 12 mil pessoas no culto de manhã. Por quê? O que eles estão fazendo lá? Como que eles cuidam? O que eles fazem? Sim. Porque não pode ser simplesmente o fato de que, olha, estão pregando o evangelho. Por quê? Tem igrejas que... Muitas igrejas pregam o evangelho e não conseguem ali... alcançar pessoas. Por quê? Não só em números, mas assim, impacto na vida das pessoas. Então, A gente fala em ser relevante para a cidade. Isso, relevante para a cidade. O que muda? Ele tem uma igreja que parece um shopping. Ela é extraordinária. E é na periferia da Guatemala. Tipo, por quê? Como que ele conseguiu aquilo, né? É um trem surreal. Sim. É uma coisa surreal. E assim, ele tem essa quantidade de gente, não é uma igreja que explodiu. Tipo, ele tá lá há 30 anos do mesmo jeito. Sim. Então, esse ano ainda eu vou levar uma turma também. Em setembro a gente vai pro Texas. Não é algo que precisa necessariamente replicado, mas pelo menos estudado e entendido. É isso não aí. tem como negar que é incrível. É isso aí. É fora de série. Você tem pro Texas agora? No Texas, em setembro, porque lá tem pelo menos 5 ou 6 igrejas, né? Que são as Eles maiores. chamam de o cinturão sulista, né? Eu não sei como é que fala em português. O cinturão lá do sul, são as grandes igrejas americanas, né? Você tem que entender. Tem igreja lá que tem 15 mil, 18 mil lugares. Você fazer um evento do Brasil para 18 mil pessoas, não é difícil. Você contrata um cast bacana de cantores e pregadores e reúne gente. Tranquilo. Então, evento é uma coisa, ok? Então, assim, você reunir gente não é difícil. Você aluga um salão, você reúne gente. O problema não é reunir pessoas, é fazer igreja. Pessoas congregando. Isso. Servindo. Isso. Pessoas congregando, servindo, sendo cuidadas, discipuladas, ganhando almas saudáveis. Então, eu preciso ir. Eu não posso empolgar e pensar, não, eu tenho aqui uma multidão. Tá, eu tenho muita gente. Inclusive, trocamos as cadeiras da igreja. Era cadeira de poltrona, pus de plástico para caber mais gente. Então, hoje tem mais de 2 mil cadeiras na igreja. Tem 4 cultos, quer dizer, passa mais de 7 mil pessoas. Eu vou empolgar com isso? Então, assim, fazer culto não é difícil. Fazer culto, a Family já provou que fazer culto é fácil, ok? Sim. Encher igreja não é o problema. O problema é fazer igreja, é ser igreja. O dia a dia, a constância, sabe? O trabalho evangelístico, o social, o cuidar das pessoas, o atendimento. Essa é a parte mais difícil da igreja. Não é fazer culto. Qual? É o que envolve as pessoas. Sim. Qual que é a maior dificuldade hoje da Family? Barreiras, assim, impedimentos? Eu acho que, se a gente for pensar na estrutura física, seria o espaço. Essa é uma dificuldade que eu tenho, porque tem gente que vai embora e a pessoa, se ela vier 2 vezes não conseguir entrar, depois fica difícil dela voltar, ela cansa, sabe? Estacionamento, essas coisas, é um caos nesse sentido aí. Então, hoje seria a minha única preocupação na estrutura física. Mas no andamento da igreja, qual que é a maior dificuldade? É porque quando você tem uma igreja nova com muita gente, quer dizer, não são pessoas que eu ganhei, ok? São pessoas que vieram de algum lugar. Ou vieram entristecidas, ou vieram feridas, ou vieram com uma expectativa altíssima de que agora vai viver algo surreal, algo novo, algo extraordinário. E normalmente todas as opções juntas. Ou as 3 opções juntas. Imagina, você pega... Aí é pra acabar. Agora imagina que você pega todo mundo e põe junto. Vai dar então, bom. assim, eu tenho meus filhos, nós batizamos mais de 1.000 pessoas no ano passado. Desceram as águas mais de 1.000 pessoas, né? Não é normal. Eu acho que é muito que... Não é qualquer pessoa que chega e batiza, ela tem que passar por um processo, né? E aqui elas passam por um processo. Tem um processo. Nós temos o DNA. Tem o DNA, que é o curso para novos convertidos. Ela tem que passar, é presencial,
Ela tem que estar aqui todo domingo, né? Ela é discipulada, tem o awake, de manhã ainda. De manhã. Então, assim, tem todo um processo para essa pessoa chegar ao batismo. Então, assim, não é qualquer pessoa que chega e desce as águas. Apesar de que, se Deus falar conosco, a gente pode... A pessoa acabou de aceitar Jesus, ela pode descer as águas também. E ainda assim a gente acompanha ela depois. Mesmo assim ela é acompanhada. Então foram mais de 1.000 pessoas que desceram as águas. Então tem muito batismo? Tem. Tem muita conversão? Tem também. Sim. Agora, se uma igreja desse tamanho, é óbvio que a maior parte dela veio de algum lugar. Se a gente for pegar 1.000 batizados, no total, o senhor sabe quantos foram batizados desde os primeiros 3 anos? Eu não lembro agora de cabeça. Mas assim, não deve dar metade, né, do que nós temos de membros? Mais ou menos? Dá não. Dá então, 30%. Então, se a gente for pensar assim, a gente tem que lidar com quase 70% de membros que vieram de outras tradições. De outros lugares e tal. E essas pessoas que vieram de outros lugares, ela tem uma cultura, né? Ok? Todos têm os mesmos princípios, mas e as regras, as crenças. Ok? Então, elas têm uma forma de ver. O que eu mais ouvi em 3 anos de igreja, você está fazendo errado. Eu ouvi muito. Muito. Não é assim. Meu pastor não fazia assim. Ele não fala isso, para não me ofender. Mas é o que tá pensando. Mas você está fazendo errado. Falei, cara, errado, tem quase 10.000 pessoas, imagina se eu estivesse fazendo certo, hein? Então... Errado baseado em quê? Um dia um cara me perturbou tanto, falei, cara, se do jeito que você tá falando tivesse dado certo, você tava lá, você não tinha vindo para cá. Então, não é que eu estou fazendo errado, eu estou fazendo diferente. Sim. E o diferente incomoda, né? Até a gente. Até a gente. Até eu fico assustado às vezes. Sim. Entendi. E, ok, dificuldades, beleza. E em relação ao seu pastoreio, não da igreja, não dificuldades da igreja, mas qual é a maior dificuldade, qual tem sido a maior dificuldade do pastoreio local? Pensando na sua experiência como pastor. Porque é bem diferente do pastoreio itinerante e também um pouco diferente da experiência que nós tivemos em Londres. Porque lá o senhor era um auxiliar. Mas aqui o senhor é o cabeça da igreja. Não o cabeça da igreja, né? Mas o responsável aqui na terra por esse pedacinho da igreja de Cristo. Apenas. Eu não tenho dificuldade com relação às pessoas que precisam do pastor para um conselho, para um direcionamento, né? Até porque a gente dá muita liberdade com relação a isso. Mas atendo semanalmente, atendo as pessoas, converso com elas. Eu tenho uma equipe que me ajuda. Então, eu tenho pastores de casais, pastores de jovens casais. Tenho uma equipe de psicólogos que me ajuda. Nós temos psicoterapeutas. E tem uma equipe treinada para aconselhamento. Então, essa parte ela não é pesada para mim. Não é. O mais difícil para mim como pastor local hoje é fazer com que os líderes que estão envolvidos no projeto tenham o mesmo coração que eu tenho. Ok? Justamente tem a ver com aquilo que a gente falou agora mesmo sobre a cultura de onde a pessoa veio. Os critérios como ela foi forjada, foi formada dentro da estrutura religiosa dela. Então, a pessoa replica padrões. Replica padrões de onde ela veio. O cérebro está condicionado. Até que ela perceba, entenda que ela está numa nova estrutura, num novo tempo. Essa é a parte mais complicada. Eu consigo, mas eu ainda tenho muitos alinhamentos por causa disso. Então, pessoas que estão, não só os líderes mais próximos, né? Mas a liderança de maneira geral. Talvez líderes de células, de equipes. E é difícil, imagina, só tem 3 anos, como que eu vou transbordar meu coração para todo mundo, até chegar no cara que tá lá no estacionamento ou que tá lá na porta recebendo alguém. Até chegar nas extremidades, isso, né? Entendeu? Porque às vezes o cara tá lá, ele tem boa vontade, mas ele tá repetindo aquilo. Às vezes ele veio de uma igreja com mentalidade muito paternalista, muito controladora, e aí ele replica isso com os liderados dele, né? Por exemplo, entre vários outros problemas, né? Dá pra entender por que isso pode ser um problema. Todo mundo tem suas crenças e elas são baseadas de onde você veio, da cultura onde você foi criado e tal. Sim. Então isso acaba dificultando para mim um pouco o processo. Sim. E daqui para frente na Family, o que vai pegar? O que rola? Que vai ser? O que vai ser? Sonhos, projetos, vontades, desejos? O que a gente vê chegando por aí? Por aí eu digo assim, próximos anos. Próximos anos, né? A Family é uma surpresa, né? Um dia eu li uma frase, achei muito engraçado, né? O cara tava brincando, falou, deu tudo errado conforme planejado. Então, quer dizer, não planejou nada, né?
Nós temos um planejamento. Deu tudo errado, mas tá tudo certo. Nós temos um planejamento, é lógico. Nós temos uma ideia, visão. A gente tem muita coisa legal. Tem um time de estratégia aqui na igreja também. Nós temos um ministério que chama Strategy, que ele faz planejamento estratégico de cada rede. Ele é específico só para isso. Sim. Tem uma galera que faz gestão. Como se fosse uma consultoria interna, né? É, um negócio nosso aqui. Então, eles fazem um raio-x de todas as redes e vai trazendo para mim atualizações e tal, dentro desse conceito. Agora, nós como family pensamos assim, apesar de que Deus sempre tá uma surpresa, né? Nós tínhamos a ideia de ir para um novo espaço com 5 anos de family. Então, quer dizer, temos só 3 e já fomos. Sim. Né? Já estamos lá. Estamos lá na BR-153. Então, nós saímos da principal... Nós começamos na principal avenida de Goiânia e estamos na principal do país agora. É uma transição, né? E a gente percebe essa expansão, essa multiplicação muito rápida. Então, lá é um espaço intermediário. Lá não é definitivo. Na minha cabeça, lá é intermediário. Lá tem 25 mil metros quadrados. Se a family continuar na mesma proporção, ali não dá, ali é pequeno. Então, lá é um espaço intermediário, ok? Mas a minha ideia, antes de nós termos uma arena, um espaço maior, alguma coisa assim que seja nossa, consolidada, é de ter 5 unidades em Goiânia. 5 unidades em Goiânia? Do tamanho dessa aqui, da 85, sim, tá? Com essa mesma estrutura. Então, a nossa ideia não é ter estruturas pequenas, né? Não é sair abrindo... igrejas para todo lado. Não, eu penso em 5. Como essa atual. Como essa, desse tamanho, mas assim, bem posicionadas. Já tem alguma ideia assim de localizações? Eu mapeei a cidade, nós mapeamos a cidade, né? Junto com o pessoal do evangelismo e também com os líderes dos grupos de conexão, que são as células, né? Os grupos de conexão. Sim. E nós estamos crescendo em algumas regiões com os grupos. Hoje a gente tem quase 100 grupos de conexão e eles estão crescendo. É óbvio que aqui próximo tem mais grupos, mas o que eu penso é assim, a gente analisar pelos grupos, pelas casas, onde nós temos maior parte de pessoas e começar a pensar nas regiões onde temos mais, um fluxo maior de pessoas, né? Entendi. Então, não tem nada definido ainda, mas a ideia é essa. Nós temos uma family lá em Aparecida de Goiânia e pelo menos 4 ou 5 aqui em Goiânia, em regiões estratégicas. Isso já está no nosso coração e nós vamos executar isso. Maravilha, maravilha.